Ilustres amigos do canal, tudo bem? Nessa segunda-feira, 20 de setembro, falaremos sobre as expectativas de mercado. Inflação subindo, PIB caindo e Selic, para onde vai a taxa Selic? Além disso, falaremos aí sobre o mercado internacional e a notícia do momento. Evergrande, a segunda maior imobiliária chinesa que pode estar perto de quebrar. Seria ela o estopim da crise econômica? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e receba nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar falando aqui da inflação e as expectativas do mercado de acordo com o levantamento do Banco Central para 21 e 22. Veja aqui na sua tela, eu trago para você as últimas 8 semanas, só que veja que esse número vem subindo semana após semana, a expectativa de IPCA da inflação oficial para 2021. Então veja, no dia 2/8, 6,79, depois 6,88, 7,05, 7,11, 7,27, 7,58, 8 e agora 8,35%, ou seja, subiu 35 pontos base em apenas uma semana. É o mercado elevando a preocupação com a inflação para 2022. O levantamento anterior que nós fazíamos, nós só trouxemos aqui para informá-lo. Não vamos trazer mais porque o Banco Central parou de realizar esse levantamento. Mas veja que na semana anterior já estava indicando um aumento. Ou seja, o levantamento dos últimos dias úteis está aqui, ó, 8,20. Já estava indicando que essa Selic oficial aqui de cima já iria subir. Só que subiu bastante. 8,35 é um número bem alto para a taxa de inflação. Vamos falar agora aqui da mediana das expectativas para 2022, ainda com relação à inflação. E veja que o cenário é semelhante, continua subindo. Então temos aqui 3,90, 3,93, 3,95, 3,98, 4,03 e agora talvez o aumento mais representativo, 4,10. Então veja que a inflação, tanto para 21 quanto para 22, está subindo. Com um detalhe, é a 24ª semana seguida de aumento da inflação para 2021. É isso mesmo, você não ouviu errado. 24 semanas seguidas em que o mercado projeta um aumento de inflação para 2021. E com relação ao aumento, então, para 2022, é a 9ª semana seguida. Então repara aí como é que ficou agora o gráfico. Veja nitidamente. Se olharmos aqui para mais ou menos um pouquinho antes de outubro de 20, veja lá, a inflação estava bem baixinha. De repente, quando a gente vira o ano aqui, mais ou menos em fevereiro, ela começa a aumentar de forma significativa. E aí veja a diferença aqui da inflação, que é essa linha azul de 2021 para as demais. Veja agora a linha vermelha. A linha vermelha é 2022. Veja que aos poucos ela vai aumentando aqui nesse gráfico. Ainda não é significativo, porque a escala colocada aqui dá para ver nitidamente, por enquanto, só 2021. Só que se continuarmos com esse cenário, 2022 vai continuar subindo. Vamos falar aqui das projeções da inflação com base no Boletim Focus para os próximos meses. Temos a projeção aqui para setembro. Veja que para setembro a inflação expectativa era 0,45. Na semana passada passou para 0,77. E agora, no dia 20 de setembro, passou para 1,03. Veja, nós estamos falando aqui de um aumento de mais de 100% em relação a 4 semanas atrás. Veja, 1,03. Com relação à Anbima, que é realmente uma fonte também bem confiável, nós temos 0,99. Vamos ter aqui a nova projeção da Anbima ao longo dessa semana, no dia 24. E aí no próximo vídeo nós vamos trazer para você. Então veja, saiu de 1,03, 0,45 para 1,03 e aqui estava 0,9. Então vai ficar acima de 1% a inflação para setembro. Se você já está gostando aí do nosso vídeo, dê aquele super like e ajude aí o nosso canal. Para outubro de 21, o que está sendo a projeção? Era 0,37, passou para 0,44 e agora para 0,52. Veja que a inflação parece que ainda está assustando e muito os brasileiros. E qual é a projeção da Anbima? Está aqui, ó, 0,51. Então veja que as projeções estão com números muito próximos. Qual é a tradução para isso? Ainda teremos uma inflação muito alta para setembro, esse mês que nós estamos, e para outubro, que a ideia é que caísse bastante em relação a outubro de 20, parece que esse cenário, por enquanto, não vai se realizar. Só que se para proteger da inflação você quer saber um pouco mais
A respeito dos títulos, assista essa nossa playlist que regravamos os vídeos recentemente. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Você vai conhecer pré-fixado, tesouro principal, tesouro IPCA com juros semestrais e o pré-fixado com juros semestrais. Teve título com taxa disparando ao longo da semana. Assista aí. Vamos falar agora do Boletim Focus com relação à taxa de juros no Brasil. Veja que as taxas de juros que eu trago aqui para você nas últimas 8 semanas, elas aumentaram em relação à semana anterior. Era 7, passou para 7,25. E aí ficou 3 semanas em 7,5. Veja aqui comigo. Depois, no dia 6/9, aumentou para 7,63. Agora, a semana passada, aumentou para 8. Então, veja, 7,63 para 8%. Foi um aumento bem significativo. E agora já está em 8,25. Ou seja, o mercado projetando na data de hoje a taxa Selic no final do ano em 8,25. E aí, como é que poderia ser o aumento? Aqui é somente uma projeção diante da coletânea de informações do mercado. A Selic atual está em 5,25. Na quarta-feira agora, dia 22, vamos ter um aumento. Tem parte do mercado projetando 1,5%, parte do 1%, parte do mercado projetando 1,25%. Se for 1,25, ela passa para 6,5%. E aí poderemos ter um aumento, por exemplo, de 1% na próxima, em outubro, que jogaria ela para 7,5%. E em dezembro chegaríamos aqui ao 8,25%, que é essa a projeção do mercado. Alguns analistas estão entendendo que podem ser aumentos de 1%. Então aí vai depender. Então poderia ser 5,25, 6,25, 7,25, 8,25, tudo de 1%. Enfim, o importante aqui nesse momento é você ver esse número, que aumentou 8,25 e que é a terceira semana seguida de elevação da Selic. Você vê aqui na sua tela. Vamos prosseguindo agora. Antes, porém, olha aqui no gráfico como é que está ficando a taxa Selic. Novamente, a linha azul é a linha 2021. Veja que ela vem subindo. E agora você começa a ver já a linha vermelha passando da linha azul. Por que isso? Porque para 2022 a Selic já está sendo projetada para final de 22 em 8,5. Então veja, o mercado não está projetando uma redução da Selic. Pelo contrário, é um aumento para 8,5%. Anota aí para você entender o que está acontecendo no mercado. E se você quer saber o que os grandes investidores, grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão investindo, nós temos essa playlist específica, Leilão do Tesouro Nacional. Olha que a estratégia do Tesouro mudou e a dos bancos. Aí você assiste e me conta. Com isso, a Selic, então, em 22 vai para 8,5, conforme eu já falei para você. Vamos falar do PIB agora. Expectativas do PIB com base nas medianas levantadas, então, pela pesquisa do Banco Central junto às instituições financeiras. Como que está, então, a mediana das expectativas? Estabilizou o PIB agora para 2021. Ou seja, ele que vinha caindo aqui desde o dia 9/8, 5,30. Na semana seguinte caiu para 5,28. Na seguinte, 5,27. Depois 5,22. 5,15. 5,04. Opa, parou agora aqui em 5,04. Então, depois de cair 1, 2, 3, 4, 5 semanas, ele agora estabilizou em 5,04. É a projeção do mercado para o PIB em 2021. Só que presta atenção. Alô, você que está aí dormindo. Olha agora a projeção para 2022. Para 2022, a projeção é essa. 1,63. Caiu em relação à projeção que nós tínhamos da semana passada. Aliás, essa daqui é a terceira semana seguida de queda da projeção do PIB para 2022. E se você não sabe, já tem aí umas casas projetando o PIB abaixo de 1%. Exatamente isso, preocupação com a economia. Então você veja, inflação ainda sem controle, disparando. A taxa Selic subindo para conter a inflação. E o PIB aí em 2021 ainda alto, mas 2022 muito baixo. Será que estamos chegando no cenário de estagflação? Vamos acompanhando aqui para que você entenda o que está acontecendo aqui com relação ao mercado. Aqui é o gráfico, então, que nós temos do PIB, só para você ver como que ele deu uma levantada nos últimos meses e agora parece aí dar uma estabilizada. Vamos falar agora do mercado internacional. Só que antes, se você ainda está aí com alguma dúvida em algum dos nossos vídeos, coloque aí qual a sua dúvida que nós vamos responder de forma escrita e podemos gerar um vídeo específico aí para você no canal. Assiste aqui as dúvidas bem interessantes. Qual a sua dúvida? Mercado internacional. O que nós verificamos ao longo do ano? Nós tivemos algumas altas muito fortes em commodities que por isso estão trazendo aqui a inflação e mantendo a inflação alta no Brasil.
em que pese nas últimas semanas isso ter caído, o mercado continua de olho aí, principalmente petróleo, gás, alumínio, enfim. As commodities estão sempre de olho no nosso mercado, principalmente para quem investe em bolsa, porque a nossa bolsa é muito concentrada em petróleo, em commodities e principalmente também em bancos. Então tá aqui, primeiro alerta, ficar de olho nas commodities. Caíram, mas ainda não o suficiente. Segunda informação, aumento das expectativas de inflação nos Estados Unidos. Elas deram uma leve queda, mas o mercado continua olhando. Será que esse vai ser o momento realmente de começar o tapering? Ou seja, a redução dos estímulos nos Estados Unidos, a compra de títulos que o Fed tem realizado? Vamos lá, está o mercado dividido entre uma pequena redução da inflação, mas ainda muito alta para o padrão americano. O que nós temos também? Gargalos nas cadeias de suprimento e de abastecimento. O que são esses gargalos? Principalmente a escassez de chips semicondutores. Ou seja, você usa chip para carro, para eletrodoméstico, para celular, para computador, e esses chips passaram a ficar em falta. Além disso, tivemos furacões, tivemos também mais recentemente problemas de transportes aí para trazer então toda essa parte e distribuir ao longo do mundo. Então veja, estamos tendo problemas internacionais mais graves que extrapolam aqui o nosso período aqui no Brasil, ou a nossa visão brasileira. Os containers são o problema da vez agora. Crise dos containers, aumentou alguns casos de Covid lá na Ásia e aí tivemos problemas de cerção com relação à quantidade de containers. Os containers não estão sendo suficientemente liberados e isso pode trazer mais problema na cadeia de suprimento. Além disso, tivemos um crescimento menor no terceiro trimestre nos Estados Unidos, ou seja, os bancos estão reduzindo e revisando o crescimento americano. Impressionante o que isso está acontecendo. Se você não sabe, esse é o cenário internacional. E por fim, os analistas dos grandes bancos já estão verificando um risco maior no mercado acionário. Se você não entendeu sobre esse risco, tá aí, ó, as notícias recentes. 5 coisas sobre Evergrande. O império empresarial chinês à beira do precipício. Se você não sabe, a Evergrande é a segunda maior imobiliária chinesa e está prestes de confirmar um calote. Se ela der um calote, isso afeta milhares de pessoas. A Evergrande tem 200 mil pessoas trabalhando com ela. É uma empresa gigante que não atua só no ramo imobiliário, atua no ramo desde automóvel, atua também no ramo de futebol, está construindo um dos maiores estádios do mundo. Então veja o impacto disso. E a notícia diz, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, é a segunda maior, está mergulhada em dívida. São 300 milhões de dólares em dívida. E ameaça calote que pode estremecer o sistema financeiro chinês. Se você olhar para o mercado internacional do dia de hoje, todas as bolsas mundiais caindo, despencando, inclusive a brasileira. É a preocupação que esse problema, que atualmente está restrito à China, possa contaminar os mercados. Fica de olho. Por aqui a notícia, Bolsa de Hong Kong caiu 3,3%. Meus amigos, é uma queda sensacional, com crise na Evergrande. Índices futuros dos Estados Unidos têm baixa de mais de 1%. A crise da dívida da gigante do setor vem gerando aversão ao risco no mercado nas últimas semanas. A ação da companhia caiu cerca de 10% na segunda, hoje. Só que tem um detalhe, ao longo dos meses ela já caiu mais de 90%. Exatamente isso, mais de 90%. É impressionante a queda. E não é só ela não, diversas outras empresas chinesas também estão sendo contaminadas por esse risco. Então fique de olho, porque se nós tivermos aí realmente a contaminação de diversos mercados, é muito comum os investimentos migrarem para onde? Para a moeda forte, que é o dólar. E se isso acontecer, isso pode realmente trazer sérios transtornos para todos os demais países. Acompanha conosco aqui para você não perder nenhum vídeo do canal e se manter informado. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui os nossos vídeos diários. Um abraço e até o próximo vídeo.